Queridos e queridas, beleza? Bora lá continuar. Então, como eu havia dito, para podermos estimar essa parte aqui, né, podemos estimar essa área debaixo da curva, né? Eu estou falando de baixo, estou falando esta partezinha aqui, né? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos encher de retângulos aqui de baixo, tá? Então vamos colocar realmente retângulos retos mesmo, né? Em cada pedacinho daqui, nós vamos dividir esta área que nós temos aqui de baixo, nós vamos dividir ela em 8 retângulos, né? Com a mesma base, com o mesmo tamanho de base, né? Então, assim, eu tenho um comprimento, eu tenho meu retângulo, né? Minha área, vamos dizer assim, que ele está do 1 e vai até o 3, ok? Então, qual que é a diferença que eu tenho aqui? Eu tenho 2, ok? Eu tenho um espaço, eu tenho um intervalo de 2. Se eu vou dividir isso em 8, o que eu vou ter? Eu vou ter 2 sobre 8, que é a mesma coisa que 1 sobre 4. Então, cada retângulo que eu tiver aqui embaixo, ele vai ter um comprimento, né? Uma base de 1/4. 1/4 do quê? 1/4 de metro, 1/4 de quilômetro, 1/4 do que seja lá o que for, tá? A gente está falando que a área dele vai ser de 1/4. Como nós vamos dividir esse espação que tem aqui embaixo, né? Deixa eu fazer de preto mesmo. Esse espação que tem aqui embaixo, nós vamos dividir ele em 8 pedaços. Então, cada pedaço que eu tenho dele, a base é com comprimento, né? Com comprimento de 1/4, ok? Então, vamos dividir isso daqui em 4. Eu sei que aqui tem 20, né? Então não vai ficar exatamente... Estão vendo esses tracinhos aqui cinza? Né? Eles estão em 20, tá? Então aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20. Né? Então vai ser um pouco maior, né? Eu vou dividir em 7, em 8 aqui, tá? Que não vai ficar exatamente 1/4 de base, mas vai ficar alguma coisa, tá? Então, eu vou ter mais ou menos aqui, ó, 1, né? Então, este pedaço vai até onde? Vai até encostar. Então, vamos colocar que seja daqui de cima para baixo, tá? Então, vai ser 1... Nossa, aqui é muito feio, eu sou muito ruim para desenhar isso. 1, aí vai colocar um outro pedacinho aqui, 2, né? Aí vai ter um outro aqui que vai ser 3, aí outro aqui que vai ser 4, aí outro vai ser 5, outro que vai ser 6, outro que vai ser 7, e esse tantãozão aqui é um 8. Deixa eu tentar fazer com uma área um pouco maior aqui, ó. Vou aqui, ó, mais ou menos 1, aí vai ser aqui 2, vai ser aqui 3, vai ser aqui 4, 5, 6, ficou menos feio, tá? Não quer dizer que eu realmente tenho uma área aqui de 8, tá bom? Né? 8 divididos igualmente, mas imaginem que seja, tá bom? Só que assim, a partir do momento que você encontra este ponto, né, que é o ponto ao qual sai da minha base, vamos dizer assim, até chegar aonde encontra na curva, eu traço ele aqui até encontrar o meu canto esquerdo. E veja que, de qualquer forma, sempre acaba sobrando um espaço. Aqui, por exemplo, sobrou esse espaço. Se eu mudar aqui e puxar para cá, nossa, que reta feia da bexiga. Puxar para cá, por exemplo, vai sobrar esse tantinho aqui embaixo, né? Vai sobrar esse tantinho aqui. E a mesma coisa que se eu puxar aqui a linha, ó, vai puxar aqui, vai sobrar um tanto de espaço aqui em cima, aqui vai sobrar um tanto de espaço, etc e tal. Assim, mesmo que você coloque vários, e estou falando assim, tipo, muitos retângulos, por se tratar de uma curva, sempre vai sobrar um pedacinho. Tá? Então, assim, você nunca vai ter a área, né, vamos considerar assim, do tamanho exato. Mas você pode ter uma aproximação. Você pode ter algo bem próximo da área real, tá? Tratando desse jeito. Então, assim, nós temos 8 retângulos aqui, cada um deles com a base, né, com o tamanho dessa base. Ok, então aqui e aqui, né, não sei porque eu coloquei isso daqui no meio, mas deixa eu tirar esse daqui do meio. Eu vou colocar aqui, ó, esse espaço aqui é de 1/4. Beleza? Todos eles, todos os 8. Ok? Então,
como é que nós fazemos para calcularmos este bendito? Então, vamos lá. Eu tenho aqui o meu primeiro retângulo, aonde que ele começa? Ele começa no 1 e ele vai até onde? É só você ir somando um quarto para cada espaço, porque ele não tem um comprimento de 1/4, então você soma mais 1/4. Então, se eu pegar aqui, a primeira parte que eu tenho é 1, aí a segunda vai ser o quê? 1 mais 1/4. Mais 1/4 vai dar quanto? Vai dar 5/4. Porque quanto que é 1 de 1/4? São 4/4. Se eu quiser fazer a matemática, se eu quiser fazer a álgebra disso daqui, eu vou ter 1 mais 1/4. Beleza? Então, eu multiplico ambos os lados por suas respectivas bases, né? Então, aqui vai ficar a mesma coisa aqui, 4 sobre 4 mais 1 sobre 4. Que aí eu vou ter 5 sobre 4. Ok? Então, ele vai até o 5 sobre 4. Ok? Ele tem exatamente isso. Então, ele vai de um lado até o outro. Tá? Então, ele vai tipo do 1, ele vai até os 5/4. Ok? Então, vamos considerar que é a área do primeiro retângulo. Né? Área 1, vamos dizer assim, chamar de A1. Ok? A partir disso, eu tenho o quê? Eu tenho que saber qual que é o tamanho desse bendito. Eu sei que a altura dele é 1, né? Eu sei que ele vai do 1, eu tenho que dividir isso daí, eu tenho que fazer a divisão da altura dele pelo tamanho que ele tem, né? Que é pela largura, ele vai da onde até aonde. Ok? Então aqui, a altura dele eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer a altura e dividir pelo comprimento dele, para poder saber o tamanho. Então, eu tenho que pegar aqui, ó, 1 sobre 5/4. Então, se eu pegar 5/4 e dividir por 1, é a mesma coisa que eu fazer a multiplicação do inverso, né? Na verdade, é o contrário. Na verdade, é 1 sobre 5/4. Aí, a partir disso, eu vou ter o quê? Eu vou ter o inverso desse, né? Porque como eu vou estar multiplicando por 1, tanto faz. Então, eu vou ter 4/5, que é o tamanho do bendito do meu retângulo, né? Isso eu estou tratando do... Pera aí, que é só para ver se eu não me perdi, né? Que é a altura deste retângulozinho aqui que eu tenho, beleza? Então, essa é a altura deste primeiro retângulo, porque afinal de contas ele é menor, né? Ele não é um inteiro, ele não chega até lá em cima, né? Ele é menor, porque afinal de contas tem esse espaço aqui a menos. Então, eu faço o quê? Para poder saber o comprimento dele, né? Para poder saber o tamanho dele exato, eu tenho que multiplicar o quê? Eu tenho que multiplicar a altura pelo comprimento. O comprimento dele eu tenho, que é 5/4. Agora eu tenho a altura, que é... Não, eu tenho o comprimento dele, perdão, que é 1/4. Essa daqui, agora, é a nossa altura, que são 4/5. Então eu vou multiplicar 1/4 por 4/5, ok? É a mesma coisa que eu tenho aqui. Se eu multiplicar ambos os lados por 4 e por 5, né? Este daqui eu multiplico por 5, então vai ficar 5 sobre 20. E este lado aqui vai ser... Ah, não, eu estou multiplicando, eu posso multiplicar direto. Perdão. Eu vou ter aqui 4 sobre 20. Que se eu arredondar aqui, vai ser 1 sobre 5. Então, o meu A1 é 1 sobre 5. Vamos fazer o próximo. Então, aonde que ele começa? Do A1. Eu vou colocar desse jeito. Ele começa do 1, ele vai até o 5/4, ok? E o tamanho dele é 1/5. Beleza? Agora vamos para o A2. O A2 ele começa onde? Ele começa no 5/4. Ele vai até onde? É só eu pegar 5/4 e somar com o quê? Com 1/4. Porque o comprimento de cada um deles é 1/4. Então, eu vou ter o quê? Se eu multiplicar ambos os lados, na verdade, a base já é igual, né? Então, não tem problema, eu posso simplesmente só somar. Eu vou ter 6/4, que é a mesma coisa que se eu dividir isso daqui por 2, eu vou ter 3/2. Então, ele vai até o 3/2. Partindo que ele tem 3/2, eu preciso dividir, eu preciso pegar 1, que é a altura, né? E dividir por
3 meios, que é para poder ter a altura desse meu retângulo que é menor. Então, eu vou ter aqui 1 dividido por 3 meios, né, que é só eu inverter, que vai ser 2 terços. Aí eu faço o quê? Eu pego 2 terços, multiplico por 1/4, que é meu comprimento. Aqui, desse jeito, dessa fórmula, eu obtenho a altura, e desse jeito aqui eu vou obter a área dele, né? Eu vou obter o tamanho dele. Que aqui eu vou multiplicar, se eu multiplicar ambos os lados por cada um dos seus denominadores, aí eu vou ter aqui 2, 4, 6, eu vou ter 8 por 12, não, pô, eu sempre confundo multiplicação com soma. Multiplicação eu posso fazer direto, pô. 2 sobre 3, 4, 3, 6, 9, 12. 2 por 12, que é a mesma coisa que 1/6. Beleza? Eu tenho aqui 1 sobre 6. Bora fazer mais um, né? Eu tenho aqui A3. A3 eu vou ter o quê? Ele vai partir da onde? Ele vai partir aqui dos 3 meios e eu vou somar mais 1/4. Somando mais 1/4, né? Então eu vou ter, só apagar esse pedacinho aqui, só para não ficar esse monte de cálculo aqui, tá? Então eu vou ter o quê? Eu vou ter, ele vai partir do 3 meios, vou somar com 1/4, que aí eu faço o quê? Eu multiplico ambos os lados por seus respectivos, não respectivos, né? Pelo outro denominador, multiplico este daqui por este denominador e eu multiplico este daqui por este denominador. Então vai ficar 3 vezes 4, 3, 6, 9, 12, né? Então eu vou ter 12 por 8, mais 12 por 8? 12 por 8. Mais 2 oitavos, que aí vai dar 14 por 8, que aí eu posso dividir ambos os lados por 2, que aqui vai dar 7 por 4. Beleza, 7 por 4. Para poder pegar a altura dele, é 1 dividido por 7/4, que aí vai ficar 4 sétimos, né? Eu não preciso dividir 1 aqui por 4, 1 dividido por 7/4, né, e fazer todo o cálculo, que eu espero que vocês já tenham visto todos os meus vídeos anteriores e saibam fazer a álgebra de fração, tá? E aí eu vou multiplicar pelo quê? Eu vou multiplicar pelo comprimento da minha base, comprimento do meu retângulo, né, que é 1/4. Eu já tenho a altura, que eu pego aquele valor e eu inverto ele, né, porque eu vou estar dividindo 1 por ele, que é a altura do meu retângulo. Se meu retângulo fosse 2, eu teria que pegar 2 e dividir pela minha fração, ok? E aqui eu tenho o comprimento dele, que como a gente já definiu logo no começo, é 1/4. Então eu simplesmente só vou multiplicar, né, para não errar de novo. Eu vou ter aqui 4, 7 são 14, são 4 com 4 são 8, com 20, 28. 28. Que aqui eu posso dividir por 4, né, porque 4 e 28 são múltiplos, e aqui vai ficar 1 por 7 por 7, exatamente isso. Aí eu vou ter da onde que ele foi, daqui do 3 aqui, ele vai para 2 oitavos, né? Ele vai para 2 oitavos, que é, afinal de contas aqui, não, 3, 1, tá certo? Ele vai do 3, perdão, ele vai do 3 meios, né? Vai do 3 meios mais 1/4 dá, tá certo, 3, 6, 9, 12, beleza? E aqui eu vou dividir, eu fiz certo? Eu sei que cheguei no resultado certo, mas espera aí, deixa eu só ver se eu não errei. Aqui eu tenho realmente que aqui vai dar 4 vezes 3, 12 oitavos com 2, tá certo. Com 2 oitavos vai dar 14, que vai dar 7/4, tá certo. 7 por 4, né? E aqui vai dar 1 sobre 7. Então, vocês podem ver que como nós temos 8 retângulos, vocês estão vendo a ordem que eu estou fazendo? O padrão, ó, vai 1/5, 1/6, 1/7, aí ele vai 1/8, 1/9, 1/10, 1/11 e 1/12, né? Então ele vai do 1/5, neste caso, aí ele vai mais 1 sobre 6, mais 1 sobre 7, até mais 1 sobre 12, ok? Que como diz aqui no livro, ele diz que o resultado dá 28271 sobre 27720. Deixa eu só colocar mais para frente. 27720. Partindo disso, lembra como é que é o que a gente estava tentando definir? Que é isso daqui. Área de 1x, de 1 sobre 3, do 1 até o 3, partindo que a fórmula seja de 1 sobre x. Ela é maior que 1?
a gente pode definir, a gente pode estar... Volta palavreado. Vemos aqui que o numerador ele é maior que o denominador, ok? Então, nós podemos assumir que isso daqui, sim, é maior que 1. Este daqui é a área certinha da minha curva, né? Daquela área que eu tenho debaixo da curva? Não. Se eu aumentar a quantidade de retângulos, eu vou ter uma aproximação maior daquele lá. Mas quanto? Tipo, eu posso colocar quase que infinitos retângulos, tá? Que ainda assim, mesmo por se tratar de uma curva, não vai ser exatamente correto, né? Tipo, 100% correto, mas ele vai se aproximar muito do tamanho da área total. Beleza? Espero que vocês tenham entendido essa parte, principalmente este pedaço, né? Que quando eu estou tratando da área de 1 sobre x, de 1 a 2, ele é menor que 1, e quando eu estou tratando do 3, ele é maior que 1. Entendam este pedacinho aqui, tá? Porque este pedacinho é muito importante de vocês entenderem, né? Esse pedaço aqui da área é muito importante, que é para vocês entenderem a parte do número e e do logaritmo natural, ok? Isso daqui é praticamente, estamos chegando praticamente na definição do número e. Beleza? Beijos, até mais.